O que é que leva um consumidor a ir até um restaurante ou a voltar a um restaurante? Se não é o sabor e o aroma daquilo que ele vai consumir, o que é? Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube e gostaria de, logo de largada, de pedir para você checar se você já é inscrito no canal ou não. Se é inscrito, clique ali na notificação para receber as novidades do canal. Se não é inscrito, se inscreva. Isso daí ajuda bastante a gente a poder continuamente trazer mais e melhores conteúdos para você. Mas vamos lá. Por que a gente está trazendo essa provocação, perguntando o que é que motiva o consumidor a ir ou voltar a um estabelecimento de alimentação fora do lar? Por que a gente está falando ou cutucando sobre o tema do sabor e do aroma? Por um motivo simples. Nos últimos 3 a 4 meses, a gente realizou pesquisas em 5 regiões do Brasil, perguntando sobre quais são os elementos mais importantes na experiência do consumidor quando ele vai até os estabelecimentos de alimentação, aos bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, pizzarias e etc. E, curiosamente, sabor e aroma das refeições ou dos lanches não apareceram como primeiro ou segundo elemento mais importante, como em toda a história sempre apareceram. E daí veio a pergunta, se não é o sabor e o aroma, o que é? Então a gente vai começar colocando esses grandes números, dizendo assim, disparado, primeiro e segundo elementos mais importantes da experiência do consumo em várias regiões, nas várias regiões do Brasil, aparecem, às vezes em primeiro, às vezes em segundo, alternando primeiro e segundo, limpeza e conservação dos estabelecimentos, e isso sempre esteve entre primeiro e segundo local, ou seja, nenhuma mudança, mas em segunda posição, às vezes em primeira, preço justo. Né? E onde aparece o sabor e o aroma daquilo que se consome? Entre 5º e 7º lugar dentro desse ranking. E esse é o motivo dessa discussão da gente. Então, a gente vai procurar destrinchar esse ranking e trazer que mensagens que a gente entende através desse ranking, começando pelo primeiro e segundo lugar, ou primeiro e segundo lugares. Valor versus preço. Eu acho que essa é a questão fundamental quando a gente entende o consumidor que está falando sobre preço justo. Ele não está falando de preço baixo. Ele está falando, eu entendo que quando eu pago um preço por uma experiência que eu vivi, que contempla uma série de coisas, e esse preço me parece adequado, isso faz muito sentido e isso me faz voltar àquele estabelecimento. Isso me faz avaliar bem aquele estabelecimento. E aqui a principal contribuição que eu queria deixar sobre essa discussão sobre preço justo é a seguinte. Essa noção de preço justo, ela é diferente variando de ocasião de consumo para ocasião de consumo. Então, aquilo que um consumidor vai dizer, essa experiência teve um preço justo e por isso ela foi legal para mim, num almoço de segunda a sexta, não é a mesma noção de preço justo de quando você sai com os amigos para confraternizar, ou quando você leva seus filhos para um almoço no final de semana, ou quando você vai tomar um café no começo da tua jornada diária. Então, preço justo, ele contempla um conjunto amplo de elementos da experiência de consumo que tem um preço. Esse preço, se fizer sentido, valeu a pena, você tem um consumidor que vai voltar, que vai falar de você e isso foi lá para o alto do ranking, da hierarquia dessas experiências de consumo. Ou seja, só o bom ambiente, só a boa comida, só o bom atendimento, só a proximidade não são suficientes, porque se cada um desses elementos não for entendido como justo no seu preço para o consumidor, ele não vai fidelizar ou não vai te reputar bem só pelo fato de um ou de outro elemento ter sido muito legal. Então, no topo do ranking, essa é a principal mensagem
que eu queria deixar. Agora, vamos tocar no alvo dessa discussão, que é falar sobre sabor e sobre aroma. A principal conclusão que a gente tira dessa nova análise sobre experiência de consumo é que, de alguma forma, o sabor e o aroma, na grande parte dos estabelecimentos, eles meio que se comoditizaram. Então, eles, de alguma forma, eles são meio que já esperáveis. Eles já são comparados num restaurante versus outro, numa hamburgueria versus outra, eles já são razoavelmente esperados. Ou seja, aquele, como é que eu diria, aquele afã, aquela excitação, aquele uau, não é a tônica, não é o padrão do que se encontra na grande parte dos estabelecimentos que a gente frequenta. Então, apostar todas as fichas especificamente no sabor e no aroma não são mais, ou não é mais, uma garantia de que a gente vai ter um alto grau de satisfação do consumidor. Isso significa que eu posso oferecer qualquer sabor e qualquer aroma e está tudo bem? Obviamente que não, porque da mesma forma que limpeza e conservação sempre foi alguma coisa muito importante na experiência, o sabor e o aroma são esperados pelo consumidor como sendo alguma coisa, no mínimo, ok, em relação às outras referências que o consumidor tem. Então, eu acho que até esse é o ponto que a gente tem que ter muito em mente hoje. Eu não posso frustrar o consumidor em relação às referências que ele já tem, do prato, da refeição, do lanche que eu sirvo. Eu tenho que estar, no mínimo, ok em relação às referências que naquela região, as referências que para aquela faixa de preço, em relação às referências de outros estabelecimentos parecidos com o meu, para aquele mesmo momento de consumo, que estão na cabeça do consumidor. Se eu estiver, no mínimo, ok, eu vou me servir dos outros elementos da experiência de consumo para compor uma boa experiência que, se ela for bem precificada, vai angariar clientes. Então, o sabor, por mais que ele esteja, de certa forma, comoditizado, ao mesmo tempo, ele é importante que esteja num padrão, num nível minimamente aceitável, minimamente satisfatório, para que você possa olhar para todo o conjunto dos outros elementos que você põe na experiência que você oferece e conquistar ou reter os teus clientes. E quais são esses outros vários elementos? É o ambiente, é a proximidade, é o serviço, é o pós-venda, que a gente fala muito pouco, isso daqui inclusive vai virar um vídeo em breve, o pós-venda no nosso mercado de alimentação fora do lar. Então, eu acho que essa é uma mensagem importante e que eu não queria desqualificar um pequeno grupo de estabelecimentos que esse sim tem como core, tem como elemento central da experiência o sabor e o aroma. Claro que existem estabelecimentos muito diferenciados nisso, mas num universo de 1 milhão de estabelecimentos do Brasil, num universo de milhões de refeições por dia realizados nos estabelecimentos do Brasil, obviamente a grande parte deles não se caracteriza por essa grande diferenciação, por mais que muitas vezes os empresários acreditem que aquilo que eles ofereçam, ou que eles oferecem, é muito diferenciado. Vale a pena ficar atento a isso. E aí, como terceiro bloco dessa análise, vale a pena a gente falar o quê? Se limpeza e conservação e preço justo estão no topo, e se sabor e aroma estão entre 5º e 7º lugar dentro desse ranking, o que está nesse meio? Habitualmente, 3 elementos. Elemento 1, atendimento gentil e atencioso. Segundo ponto, atendimento rápido e eficiente, sem falha. E terceiro elemento, a variedade de cardápio. E aí, falando um pouco sobre o atendimento, vê bem, parece até que tem uma certa contradição. Atendimento gentil e atencioso, mais caloroso, mais interativo, mais humanizado, e ao mesmo tempo eu quero que seja rápido e eficiente. Parece que isso não dá liga, mas dá, e o que o consumidor está passando de mensagem para a gente é: eu preciso ter um atendimento que ao mesmo tempo
vá ao encontro de como eu vivo, do tempo que eu tenho, do que eu tenho para fazer, além de ir até um estabelecimento consumir uma refeição ou um lanche. Ele tem que ter esse grau de adequação à minha situação de vida, mas eu também quero acolhimento. E vamos considerar o seguinte, a gente está saindo de um período importante em que as pessoas estiveram distantes entre si, em que as pessoas não tinham no próprio estabelecimento de alimentação uma parte importante da sua rotina de como encontrar outras pessoas, conviver com outras pessoas, inclusive ser bem recebido por alguém dentro do estabelecimento. Então, acolhimento e essa aderência em relação àquilo que faz sentido para cada momento em que ela vai consumir. Então, esse é um ponto importante que fica no meio entre o topo da hierarquia de elementos da experiência e o sabor e aroma. E sem deixar passar, até para não criar uma dúvida ou um mau entendimento sobre o tema de variedade de cardápio. A gente entende que esse seja um ponto crítico até na eficiência dos restaurantes, então clareando. Quando o consumidor fala para a gente sobre variedade de cardápio, ele não está falando de ter muita duplicidade no cardápio, de ter um cardápio que tem 300 itens, entre os quais a grande parte deles são variações do mesmo tema. O que ele diz para a gente eu gostaria de ter algumas opções diferentes no cardápio para me atender. Então, eu preciso ter, por exemplo, a salada, os pratos à base de proteína, um prato eventualmente à base de massa, eu preciso ter alguma opção vegetariana e etc. Então, a variedade, ela é muito mais no campo de ter opções diferentes que permitam a grupos de consumidores frequentarem o estabelecimento e menos duplicidade dos mesmos tipos de prato. Colocando isso num balaio, esses 3 grupos de elementos que a gente falou sobre a experiência de consumo, eu sei que eu vou ser repetitivo, mas eu preciso ser repetitivo, eu acho que é um pouco da responsabilidade da gente. Ser um empresário nesse setor requer lidar com uma complexidade maior do que nunca. Requer a gente ter capacidade de lidar com muitas opções ou muitas variações diferentes daquilo que compõe a gestão do negócio por um lado e o atendimento ao consumidor do outro. E aí, como mensagem final, é necessário entender esse consumidor cada vez mais, porque isso que ele está manifestando em pleno 2022, falando sobre a sua experiência de consumo, por exemplo, não é a mesma experiência de consumo do pré-pandemia, quando a gente, inclusive aqui no canal, falou sobre experiência de consumo. O empresário que nesse momento pensa o que oferecer ou como tocar o seu negócio com as mesmas premissas e com o mesmo entendimento de mercado de consumidor de 2 anos e pouco atrás, ele muito provavelmente está defasado, ele está afastado daquilo que vai gerar sucesso para o seu negócio. Então, fica a dica e o meu voto aí de muito sucesso no atendimento às experiências que o seu consumidor vai valorizar e que vai entender como tendo um preço justo.